Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. O texto que eu quero partilhar com vocês é muito conhecido. E eu peço que você abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, versículo 4. Filipenses 4, 4. Eu não sei qual a versão que você traz. A versão corrigida diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A versão que eu tenho é a versão revista e atualizada, e diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então quero pedir que você repita comigo nessa versão da atualizada. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mais uma vez. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Bom, eu quero começar pedindo licença a vocês para lhes fazer uma pergunta. Aliás, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Bom, não precisa ter muita pressa para responder essa pergunta, não. Porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, eu levei uma caravana a Quacisabanto, na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento. E uma das mulheres que nos acompanhava naquela caravana perguntou à esposa de um missionário da missão assim: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que o meu marido me ama. Mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu achei fantástica a resposta. Eu vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31 diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus amigos, seus irmãos, seus parentes, seus vizinhos, seus colegas de trabalho podem dizer isso a seu respeito? Bom, é provável que a essas alturas você já esteja criando algum mecanismo de defesa aí no seu coração. E pensando assim: o pastor está me fazendo estas perguntas porque ele não conhece a minha história. E se eu contar a minha história, até pedra chora. Talvez você tenha argumentos assim: mas dá para ser feliz no mundo de hoje, de uma pandemia, de uma crise econômica mundial, da morte mostrando para tanta gente a sua carranca e arrancando dos nossos braços pessoas que tanto amamos? Dá para ser feliz? E quando eu penso nisso, me recordo que Paulo escreveu esse texto não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Paulo escreveu esse texto de uma prisão, algemado, sendo acusado pelos seus irmãos, a quem amava. E ele escreve assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina 3 coisas aqui. Primeiro, a alegria do cristão não é uma emoção, não é um sentimento. A alegria do cristão aqui não é um substantivo,
é um verbo, e um verbo no imperativo. Em outras palavras, ser uma pessoa alegre é uma ordem expressa de Deus. Portanto, é um pecado não ser uma pessoa feliz. É um pecado não ser uma pessoa alegre. Porque não ser uma pessoa alegre é uma desobediência a uma ordem expressa de Deus. Alegrai-vos. Isso porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é a alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. E a ordem de Deus é alegrai-vos. Mas o texto diz assim, alegrai-vos quando mesmo? Sempre. Então, me permita uma pergunta. Você tem problema na sua casa? Só eu que tenho na minha. De vez em quando alguém fica doente na sua família também? De vez em quando a grana fica curta na sua casa também? Mas então o que Paulo está querendo dizer? Que a alegria do cristão não depende de circunstância. A alegria do cristão não é apenas ausência de coisas ruins e não apenas presença de coisas boas. A alegria do cristão não depende do que acontece. Porque estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. O grande desafio é ser uma pessoa feliz, apesar da providência carrancuda. Sabem por quê? Porque a alegria do cristão não é uma emoção, como disse, e não depende de circunstância. A alegria do cristão tem nome. A alegria do cristão é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você pode até ter momentos felizes, mas você não é feliz. Por isso Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Então a alegria do cristão é imperativa, é ultra circunstancial e é cristocêntrica. Bom, mas não precisa ser um psicólogo cristão ou um grande entendedor da alma humana para concluir que nem todos os crentes salvos estão desfrutando dessa alegria. Basta olhar para o semblante das pessoas. Basta bater um papo com elas. Em muitas, parece que é uma aura de tristeza. O que está acontecendo? Talvez algo semelhante ao que está registrado em 1 Samuel 30, quando Ziclag, a cidade onde estava Davi e os homens que o acompanhavam e suas respectivas famílias, subitamente foram invadidas. A cidade foi invadida, atacada, ferida, queimada pelos amalequitas. E levaram embora os filhos, as filhas, as mulheres. O que eles tinham foi saqueado. Tem muito crente hoje sendo saqueado, espoliado, roubado desta alegria. A alegria da salvação. A alegria indizível e cheia de glória. A grande questão hoje é identificar quais são esses ladrões que estão roubando a nossa alegria. E penso eu que a carta de Paulo aos Filipenses, que é a carta da alegria, foi escrita para apontar-nos, identificar-nos quais são esses ladrões da alegria. Cada capítulo desta carta trata de um ladrão diferente. Então vamos ver o primeiro ladrão, capítulo 1, versículo 12. Confira aí comigo. Paulo diz assim, meus irmãos, eu quero cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Está dizendo para Timóteo assim, Timóteo, as coisas que me aconteceram não roubaram a minha alegria, mas contribuíram para o progresso do evangelho. E o primeiro ladrão da alegria são as circunstâncias, porque as coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E sabe por que as circunstâncias roubam a nossa alegria? Porque elas acontecem conosco, querendo ou não, gostando nós ou não, planejando nós ou não. As coisas acontecem, as circunstâncias acontecem ao arrepio da nossa vontade. E muitas vezes chegam de súbito e botam a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave.
é uma doença súbita, é uma perda financeira radical, é um divórcio doloroso, é um luto traumático. Coisas que acontecem, que se você não tomar cuidado, leva embora a sua alegria. Pense comigo, você ainda é um médico para um exame de rotina, e de repente descobre que está com uma doença grave, talvez até incurável na perspectiva da medicina. Pense comigo, você saindo com a sua família para um passeio, de repente um acidente, colhe você no meio da viagem. Pense comigo naquele pai, naquela mãe que cria uma menina com todo o desvelo. E esse pai, no dia do casamento, com muito orgulho, leva essa menina ao altar, pensando que ela vai construir um projeto de felicidade, para em seguida descobrir que ela casou com um homem rude, violento, que vai ferir a alma dessa menina, no corpo, na mente, nas emoções. E aquele casamento que começou como um projeto de felicidade, termina machucado e ferido nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Imagine você criar um filho com carinho e amor, e de repente esse menino começa a se envolver com amizades perigosas, se envolve com drogas, se envolve com o mundo do crime e transtorna a família. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Casamento de anos, de harmonia e paz. De repente um fato novo acontece. Transtorna o relacionamento. As lágrimas vêm, a dor lateja no peito. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Quando Paulo diz para Timóteo, aliás, quando Paulo diz para a igreja de Filipos assim, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Eu preciso perguntar para Paulo, que coisas, Paulo, aconteceram para você? Que não roubaram a sua alegria. E ele poderia fazer um resumão para nós, dizendo assim, olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia Marítima, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em praga rogada para crente, esse homem crê que a mão de Deus dirige o seu destino. Se você não olhar para as circunstâncias da vida na perspectiva de Deus, dentro do âmbito da soberania de Deus, você perde a sua alegria. Porque Paulo estava preso, 3 coisas aconteceram. Em Filipenses capítulo 1. Primeira coisa, a igreja foi mais encorajada a pregar. Quando a igreja de Roma viu Paulo preso, trabalhando mais do que eles, isso mexeu com o brio deles. Isso levou o Ray Stedman, de saudosa memória, a afirmar que um dos métodos mais eficazes para o crescimento da igreja, e eu não gosto muito desse método, é o seguinte: quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Porque Paulo estava preso, em segundo lugar, diz ele, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. O que significa isso? Ele ficou 2 anos preso sob a égide do imperador Nero. Ele era um cidadão romano. E todo dia um soldado da guarda pretoriana tinha que estar algemado com ele. 3 turnos por dia. O que Paulo fez com eles? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Mas a guarda pretoriana o que era? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados da mais alta patente do império.
Era gente que corria livremente pelos corredores do palácio e tinha influência política no império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite de Roma, mas aprove a Deus que ele estivesse preso para que a elite de Roma estivesse diante dele e ele tendo a oportunidade de pregar o evangelho para eles. Porque Paulo estava preso em terceiro lugar, ele não podia visitar as igrejas. O que ele fez? Começou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, muito provavelmente nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, na verdade Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história. Porque Ele trabalha não contra nós, mas Ele trabalha por nós. Não há Deus como nós. E você pode dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, olhe para as circunstâncias da vida na perspectiva da soberania e da providência de Deus. Porque se você assim não fizer, as circunstâncias podem roubar a sua alegria. Vamos ao segundo ladrão da alegria. Confira comigo o capítulo 2, versos 3 a 5. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tem em vista o que é propriamente seu, senão também o que cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. As pessoas. E eu preciso lhe afirmar que as pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Nós choramos mais por causa de gente do que por causa de coisas. Sabem por quê, irmãos? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Nós não vivemos numa sociedade perfeita. Então nós vamos machucar as pessoas e as pessoas vão nos machucar. Por isso, não tem vida saudável, não tem casamento saudável, não tem família saudável, não tem igreja saudável sem o exercício do perdão. Sem perdão nós adoecemos. Eu preciso dizer para você que se você não perdoar, você não pode adorar a Deus. Você não pode ofertar no altar. Você tem suas orações interrompidas. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma, você não tem paz. Mas perdão é uma necessidade. É uma necessidade. Não é fácil, mas é necessário. Talvez a dor mais aguda que eu já senti na vida, e já senti muitas, aconteceu no dia 2 de agosto de 82, quando eu iniciava o meu ministério. Eu recebi um telefonema do meu irmão, acima de mim, eu sou o caçula, que tinha completado 27 anos no dia anterior, dia 1º de agosto, acabava de ser assassinado pelo primo primeiro da sua esposa, com 11 golpes de faca, todos mortais. A dor foi tão avassaladora que quando eu recebi o telefonema, eu perdi a voz. Quando Deus recobrou as minhas forças, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava, ou adoecia. Ou perdoava, ou a minha vida transformar-se-ia no inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Mas eu preciso dizer a vocês que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura. O perdão restaura. O perdão liberta. O perdão é a asepsia da alma. É a faxina da mente. É a alforria do coração.
Mas eu só fui entender perdão, pastor Luiz, no dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou. A parábola do credor incompassivo. Diz Jesus que o rei acertava as contas com seus súditos e encontra um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo com que pagar, o rei mandou vender seus filhos. Este homem se humilhou, pediu misericórdia e o rei perdoa a ele a dívida de 10 mil talentos. Este homem perdoado, lá na frente encontra um conservo que lhe devia 100 denários. E não tendo com que lhe pagar, pediu misericórdia. E ele diz, não tem misericórdia, paga o que você me deve. O rei ficou sabendo disso. Ficou muito irado. Mandou chamar aquele homem de servo malvado. Eu perdoei a você 10 mil talentos e você não pôde perdoar o seu conservo 100 denários? Pois você vai ser entregue aos verdugos até que pague o último centavo. E Jesus termina a parábola assim. Assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou e eu não entendi quase nada. Quase nada. Eu não sei quanto vale 10 mil talentos. Eu também não sei quanto vale 100 denários. Isso não é a minha moeda. Na verdade, irmão, Jesus não contou apenas uma parábola, Jesus contou uma hipérbole, um exagero. Nenhum judeu podia dever 10 mil talentos no primeiro século. Nenhum judeu. O que são 10 mil talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. São 10 caminhões truques lotados de barra de ouro. Para vocês terem uma ideia, todos os impostos da Galileia, Pérea, Judéia e Samaria eram 800 talentos por ano. 10 mil talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época, o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem ganhando 1 denário por dia juntar ou ajuntar 10 mil talentos, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Conclusão, a dívida era o quê? Impagável. Mas por que Jesus usou essa cifra tão exagerada? Para mostrar para você e para mim que este é o tamanho da dívida que nós temos com Deus. Ela é impagável e Deus não-la perdoou completamente. Este homem perdoado não consegue perdoar o seu conservo 100 denários. Mas o que são 100 denários? São 3 meses e 10 dias de trabalho. Quem acabara de receber um perdão de 150 mil anos, não consegue dar um perdão de 3 meses e 10 dias. Mas qual a proporção de 10 mil talentos para 100 denários? 10 mil talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. Quem receber um perdão 600 mil vezes maior, não consegue liberar um perdão 600 mil vezes menor. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Você nunca pode dizer, eu não perdoo fulano, eu não perdoo Beltrano, eu não perdoo ciclano, porque fui humilhado demais, machucado demais, ferido demais. A Bíblia diz que nós devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E como é que Deus nos perdoou? Ele perdoou os nossos pecados e deles não mais se lembra. Talvez você diga assim, pastor, mas é aqui que eu me encrenco. E perdoar até eu perdoo, mas esquecer eu não consigo não. Então deixa eu fazer uma perguntinha, você não consegue esquecer mesmo não? Não consegue? Bom, se você não consegue esquecer, eu tenho algo a lhe dizer nesta noite. Se você não consegue esquecer, eu preciso dizer que você não tem amnésia. É uma boa notícia. Você não tem amnésia. Então deixa eu lhe dizer, quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não quer dizer que Deus tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente.
Mas então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto o pecado que Ele perdoou você. Que Deus nunca mais cobra uma dívida que Ele já perdoou você. Então perdoar é lembrar sem sentir dor. Você vai lembrar porque isso não depende de você. Mas quando aquela situação vier à sua mente, você vai resolver, vai dizer o seguinte: está perdoado, essa dívida já está paga, eu não sofro mais, isso está resolvido. Resolvido, resolvido, resolvido. Deixa eu lhe dizer algo. Perdão é uma questão de bom senso. Guardar mágoas é a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Guardar mágoas é autofagia, é autodestruição. Guardar mágoas é você conviver 24 horas por dia com a pessoa que você menos gostaria de conviver na vida. Se você guardar mágoas, você vai viver numa masmorra emocional. Você vai chegar em casa cansado e a pessoa deita do seu lado e tira o seu sono. Você vai chegar em casa com fome, a pessoa se assenta com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família, a pessoa pega carona com você, estraga as suas férias. A única maneira de você ter saúde emocional e espiritual é perdoar, perdoar, perdoar. A igreja de Filipos, portas para fora, era uma igreja maravilhosa. A única igreja que se associou com Paulo em dar e receber. Ela ajudou Paulo em Corinto. Ela ajudou os pobres da Judéia. Ela ajudou Paulo quando ele estava preso em Roma. Era uma igreja missionária, mas portas para dentro a igreja era um problema. Até as mulheres brigavam na igreja. Capítulo 4, verso 2, Paulo diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. As irmãs estavam batendo cabeça dentro da igreja. Tinha gente na igreja que trabalhava desde que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente que trabalhava desde que o grupinho dele aparecesse, partidarismo. Tinha gente que só pensava nele mesmo. Talvez venha para Paulo: Paulo, você que não está aqui, Paulo, a situação está difícil. Tem crente aqui nessa igreja que dá azia em copo de bicarbonato. Aí Paulo diz assim: então, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo e humilhou-se até a morte, morte de cruz. E quando ele estava lá na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Se você não perdoar, se você não zerar a conta todo dia, eu vou lhe garantir uma coisa: as pessoas vão roubar a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão? Terceiro ladrão da alegria. Confira aí comigo o capítulo 3, versículo 19. Paulo diz o seguinte: o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho que aqui em Goiânia esse terceiro ladrão não existe, não. Preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui não é problema, né? É solução. Mas deixa eu fazer uma perguntinha. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Bom, se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. Porque as pessoas discutem por causa de dinheiro. Dinheiro é o principal pomo de discussão dentro da família hoje. Discute porque tem dinheiro. Porque não tem dinheiro. Porque tem pouco dinheiro.
Porque tem muito dinheiro ou porque não tem dinheiro nenhum. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Irmãos, dinheiro é mais do que uma moeda. A única entidade que Jesus chamou de Senhor não foi César, não foi o diabo, foi dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, disse Jesus. Ninguém serve a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Por causa de dinheiro, muitas pessoas se casam. Por causa de dinheiro, muitas pessoas descasam. Por causa de dinheiro, muitas pessoas mentem. Por causa de dinheiro, muitas pessoas corrompem. Por causa de dinheiro, muitas pessoas são corrompidas. Por causa de dinheiro, muitas pessoas matam, muitas pessoas morrem. Porque só se preocupam com as coisas terrenas. Nós vivemos hoje naquilo que os estudiosos chamam de globalização. Nós somos uma aldeia global. Exemplo, vocês se lembram que em 2008, o mercado imobiliário americano enfrentou uma crise. Os bancos emprestaram mais dinheiro que podiam, veio a bolha e a crise chegou. Mas a crise imobiliária americana refletiu, reverberou na economia global. Por quê? Porque nós somos uma aldeia global. Eu sou do estado do Espírito Santo e vocês sabem que o Espírito Santo hoje é o maior produtor de granito do mundo. Muitos donos de pedreira quebraram no Espírito Santo, porque o mercado imobiliário americano bambeou as pernas. Dá um abalo na Bolsa de Valores de Tóquio, de Singapura, de Nova York, o tremor acontece na hora no seu bolso. Nesse momento de globalização, diz Toncini, no seu livro Lado Oculto da Globalização, que mais de 50% da riqueza do planeta está concentrada nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas mais ricas do que países. A Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que mais de 100 países do mundo. O grande problema é que nessa economia globalizada, as empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. E você tem que entrar nessa rotina, nessa corrida maluca. E para você fazer isso, você tem que consumir mais. Eu exemplifico. Na década de 50, alguns já tinham nascido aqui, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes, não. Quer um exemplo? Eu só tive um brinquedo, quando criança, comprado em loja. Só um. Carrinho de plástico. Só um. E posso lhes garantir que meu pai não precisou me levar para psicólogo. Uma criança nasce hoje, ela já tem mais brinquedo que ela consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longa 2 horas, encosta no canto, é sucata e quer outro. E se você não der, ela tem crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. É claro que a esposa e 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor. E num dia de casamento, elas disseram assim para ele: precisamos comprar sapatos novos. Você duvida disso? Casamento é tudo novo, top do bottom. Mas ele disse assim: antes de ir para a loja comprar, vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu o armário e contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Consumismo. Então, vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. O grande problema é que as pessoas só se preocupam com coisas terrenas. Eu tenho um primo que ganhou muito dinheiro na vida. E um dia me disse assim: Hernandes, o rico tem 2 problemas. Eu falei: tem? Eu nem sabia.
Quais são? O primeiro problema do rico é medo de... problema do rico. Primeiro problema do rico é ganhar, 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 ganhar e ganhar. Segundo problema do rico, medo de perder, medo de perder, medo de perder, medo de perder. Ele não vive. Ele vive nessa loucura a vida inteira. Sabe por quê? Porque as pessoas só se preocupam com coisas terrenas. O Dr. John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. E ele disse que o homem mais pobre que ele conhecia era o homem que só tinha dinheiro. Talvez as pessoas mais felizes são aquelas que chegam em casa cheirando graxa e comem um bom prato de arroz com feijão e dormem a noite toda bem dormida. Quando esse primeiro bilionário do mundo morreu, Dr. John Rockefeller, um curioso foi ao cemitério e deu um jeito de encostar no contador do Rockefeller para fazer uma pergunta. E conseguiu. Ele perguntou assim: me conta aí, me conta, quanto é que o Dr. John Rockefeller deixou? O contador olhou espantado para ele e disse: rapaz, ele deixou tudo. Ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão, nem bolsa em mortalha, nem caminhão de mudança em enterro. A Bíblia diz que nós não trouxemos nada, que nós não vamos levar nada. Portanto, tendo o que comer, o que beber e o que vestir, com isso estejamos contentes. Porque a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que quem ama o dinheiro nunca dele se satisfaz. Então, se você botar o coração no dinheiro, você nunca vai ser feliz. Sabe por quê? Porque só existe uma pessoa que pode fazer você feliz, e este é Jesus, 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 Jesus. O mundo vai dizer para você que o dinheiro é necessário para fazer você feliz. O mundo vai dizer para você que o dinheiro é necessário para lhe dar segurança. Bobagem. Essa pandemia provou isso. Um dos maiores banqueiros do mundo morreu de Covid. E a filha disse algo que me chocou. Papai morreu por aquilo que não custa nada. É de graça. O ar para respirar. A morte chega para o rico. Não tem castelo tão alto. Não tem torre tão segura que livre o homem das flechas da morte. Nessa pandemia morreu o empresário e morreu o empregado. Morreu o magnata e morreu o mendigo. Morreu o cientista com PhD e pós-doutorado e morreu o analfabeto. Morreu o crente mais piedoso e morreu o ateu. Entenda isso. Só Jesus pode dar segurança a você, só Jesus pode dar felicidade a você. Não ponha o seu coração em coisas, ajunte para você tesouros lá em cima, onde nem o ladrão, nem a traça, nem a ferrugem pode tomar de você. Ponha o seu coração em Jesus, porque só Ele pode fazer você feliz. Mas vamos ao quarto ladrão da alegria. Capítulo 4, versos 6 e 7. Confira aí comigo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto ladrão da alegria é a ansiedade. Me permita uma pergunta. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Tem certeza? Você se olhou no espelho antes de vir para cá? Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? Daquele tipo de gente que o problema está lá na China, você pensa que já está batendo na porta da sua casa?
É aquele tipo de gente que quando não tem problema, você cria um porque não sabe viver sem problema. Meus irmãos, a ansiedade é o mal deste século. Atinge todas as faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos. Todos os estratos sociais, ricos e pobres. Todas as raças, todos os credos religiosos. Pasmem vocês, até as crianças estão ficando ansiosas. Aliás, Hollywood fez uma pesquisa para saber sobre isso e constatou que as crianças vivem ansiosas porque elas gostam de filmes, de jogos, de desenhos, de ação. Até hoje eu não consigo entender isso. Se você assistir os desenhos infantis, é muito demônio, é muita violência, é muito ocultismo. E eu posso até lhe garantir que se você assistir tudo, você não dorme de noite com a luz apagada. Eu gosto de brincar com as crianças. E um dia eu cheguei na igreja, no pátio, tinha uma menina brincando, lá, sozinha brincando. E eu cheguei bem pertinho e falei assim, filha, que vidona, hein? Ela olhou brava para mim e disse, o senhor é que pensa. Coitadinha, estava estressada. Semana passada eu estava pregando numa igreja em São Paulo, e tinha uma menina ainda, criança. Eu falei, e aí, minha filha, como é que tá? Pastor, eu estou muito estressada. Eu falei, como? Estou muito estressada. Que negócio de matemática me estressa. Eu falei, filho, está estressada? Ansiedade. Sabe o que significa a palavra ansiedade? A palavra ansiedade no grego significa estrangulamento. Tira o oxigênio, apertar o pescoço. Tem muita gente assim, estrangulada emocionalmente. Mas Jesus foi categórico em dizer uma coisa, a ansiedade é inútil. Porque por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado, 45 centímetros ao curso da sua vida. Você não melhora o seu performance amanhã ficando ansioso hoje. Por isso Jesus vai além e diz o seguinte, a ansiedade é prejudicial, basta o dia o seu próprio mal. Sabem por quê? Ansiedade é quando você fica preocupado hoje com um possível problema que vai acontecer amanhã. E estatisticamente falando, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Aí a gente sofre desnecessariamente. Se o problema vier a acontecer, você vai sofrer duas vezes. Sofreu antes, vai sofrer agora. Quando eu era estudante, seminarista, lá em Campinas, nos idos de 78, 81, um dia eu levantei de madrugada para beber água, o bebedor ficava no corredor. Eu estou indo bem tranquilo para ver se não incomodava ninguém. De repente eu olho a porta do quarto do meu colega aberta. E quando eu olhei, ele estava chorando, mas chorando muito, convulsivamente. Eu entrei e disse, o que aconteceu? Morreu alguém da sua família? Tem alguém doente? Algum acidente? Eu falei, não, estou com medo da minha mãe morrer. Eu falei, mas qual o problema dela? Não, ela não está doente não, só estou com medo de morrer um dia. Eu falei, rapaz, deixa sua mãe viver. Hoje tem mais de 40 anos isso, a mulher está viva até hoje. Pior do que isso, foi uma mãe que entrou no meu gabinete com uma menina de 3 anos nos braços e chorando, e chorando, e chorando. Eu falei, minha filha, o que está acontecendo? Eu falei, estou com medo da minha filha crescer e não casar, mas nem cresceu ainda. Ansiedade. Jesus foi além de seguinte, a ansiedade é um gesto de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas você pode perguntar, pastor, mas como é que se cura a ansiedade?
Hoje talvez se gaste bilhões de dólares todo ano em remédios, em drágeas. Tem muita gente hoje que está tendo um sono artificial. A alma está em guerra. O coração está sobressaltado. E há um estrangulamento emocional. Paulo vai nos oferecer uma receita de graça. E a receita para curar a ansiedade é esta. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de alguma coisa? Não. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é coisa alguma, gente? É coisa alguma, pronto. Se botar a legenda, está claro. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então vamos entender o que Paulo está falando aqui. A palavra oração aqui é a mesma palavra no grego para adoração. Então Paulo está falando de três coisas. Você cura a ansiedade quando você adora a Deus, quando você pede ou suplica a Deus e quando você dá graças a Deus. Agora, você sabia qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Qual a diferença? Você adora a Deus por quem Deus é. E você dá graças a Deus por aquilo que Deus faz. Então eu vou seguir o conselho de Paulo e vou fazer uma oração de adoração. Eu chego para Deus e digo: Senhor, eu quero te adorar porque tu és o meu Deus, o meu Criador, o meu provedor, o meu protetor, o meu consolador, o meu redentor. Eu quero te adorar por quem tu és. Tu és o Deus autoexistente, tu és o Deus imenso, tu és o Deus infinito, tu és o Deus eterno, tu és o Deus imutável. Eu quero te adorar porque tu és onipotente, porque tu és onisciente, porque tu és onipresente, porque tu és transcendente, porque tu és soberano. Eu quero te adorar porque tu és fiel, porque tu és justo, porque tu és misericordioso, porque tu és bom. Eu quero te adorar porque tu és o Deus da minha vida, tu és a minha alegria, tu és a minha justiça, tu és a minha paz. Eu quero te adorar porque tu és o meu pastor, porque tu és o meu salvador, o meu redentor. Eu quero te adorar porque tu verteste o teu sangue na cruz para ser o meu redentor. Eu quero te adorar porque tu és a minha esperança, porque tu és a minha paz, porque tu és a minha alegria. Eu quero te adorar porque tu és tudo na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus: oh Deus, mas eu estou tão ansioso. Não, não combina mais. Você retira a oração ou retira a ansiedade? Uma pergunta oportuna: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Quanto pode o seu Deus? O seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. O seu Deus é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu Deus é aquele que mede os céus a palmos. O seu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O seu Deus é aquele que olha para as grandes e poderosas nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão. Este é o seu Deus, ele é seu Pai e está lhe dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Quando você adora Deus, quando você suplica a Deus porque ele é seu Pai, e quando você dá graças a Deus, não tem mais espaço para ansiedade. Tem muito crente murmurando. Tem muito crente amargo. Tem muito crente que está cheio de queixumes. Começa a dar graças. Você tem motivo? Deixa eu lhe perguntar. Quanto vale os seus olhos?
Quanto vale o fato de você ouvir? Quanto vale o fato de você ter mãos para trabalhar? Quanto vale o fato de você ter pernas para se locomover? Quanto vale o fato de você ter rins que filtram o seu sangue e retiram as impurezas do seu corpo? Quanto vale você ter pulmões que se abrem e fecham, trazendo ar aos seus pulmões e vida à sua vida? Quanto vale o seu coração que bombeia o sangue para o seu corpo? Quanto vale? Quanto vale o fato de você ingerir os alimentos e o seu estômago triturar tudo isso e tirar as vitaminas e todos os sais minerais e tudo que você precisa para ter vida e saúde? Quanto vale isso? Quanto vale o fato de você ter um teto para morar, você ter uma cama para dormir, você ter roupa para vestir e ter comida na sua mesa? Quanto vale isso? Quanto vale o fato de você ter uma família, você ter amigos, você ter irmãos, você ter a igreja? Quanto vale o fato de que você está salvo e o seu nome está escrito no livro da vida? Quanto vale isso? Então pare de murmurar, comece a adorar a Deus, comece a pedir a Deus, comece a dar graças a Deus, comece a louvar a Deus, comece a ver a bondade de Deus, a providência de Deus, o cuidado de Deus na sua vida. E quando você faz isso, não tem mais espaço para ansiedade. Porque Paulo diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A palavra guardará significa no grego montar guarda, sentinela. É como se Deus colocasse uma grande soldadesca ao redor da sua cabeça e do seu coração. Sabe por quê? A ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Deus protege a sua razão e a sua emoção, a sua cabeça e o seu coração. Quando a ansiedade quiser entrar, não vai conseguir, porque tem uma muralha protetora ao redor da sua cabeça e do seu coração. Por isso Paulo pôde dizer, dentro de uma prisão, algemado: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu termino fazendo duas colocações. Quando era criança, pastor Luiz, eu escutei o seguinte na igreja: o projeto de Deus é fazer você santo e não fazer você feliz. A primeira frase eu entendi plenamente. Sede santos, porque eu sou santo. A segunda eu não entendi. Fui pesquisar. Sabe o que descobri? Quem melhor entendeu esse assunto foram os puritanos da Inglaterra do século XVII, quando eles fizeram a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? Qual o propósito do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Tem que concordar com o pastor batista John Piper, quando diz que o problema do homem não é a procura da felicidade, não é a busca da felicidade, não é o hedonismo. O problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades. A felicidade de amá-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo, de estar na presença dele, de adorá-lo. Então eu preciso dizer algo para você nesta noite. Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, maiusculamente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas agora eu vou terminar pedindo licença a vocês para lhes fazer uma pergunta. Uma pergunta pessoal. Eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nenhum de nós gosta de pergunta pessoal. Porque toda pergunta pessoal nos põe contra a parede, invade a nossa privacidade. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem íntima e particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite. Amém.